Josué capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam dos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo, Ramate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferizeus, os heveus, os jebuseus, e tomaram as filhas deles em casamento, e deram suas filhas aos filhos dele, e prestaram culto aos seus deuses. Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, prestaram culto aos Balaíns e a Assera, acenderam a ira do Senhor de tal forma contra Israel. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, na mão de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude. Mais uma vez os israelitas fizeram com que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel, conquistou a cidade das palmeiras, e os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. E em seguida Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gigal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. E Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei até o cabo, penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si.
Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abriu a porta, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos e fugiu para Será. Quando chegou, trocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram do monte com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E ele também libertou Israel. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E assim o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Arosete Ragoim. E os israelitas clamavam ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapadote, liderava Israel naquela época, e ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, ou palmeira em outras versões, entre Ramá e Betel. Os montes de Efraim, os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordenara que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vai ao monte Tabor. Aleluia. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Ababe, sogro de Moisés, Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto aos carvalhos de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados em Hanote-Sete, Ragoim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e seu exército a fio de espada. Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até
Harosete-Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre em minha casa, em minha tenda. Meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Ele disse: estou com sede. Por favor, dê-me um pouco d'água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, e se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei do cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles fossem destruídos.